CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez dando prosseguimento ao estudo das parábolas de Jesus. Essa é uma maneira bem gostosa de estudar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos estudar a parábola do filho pródigo. Ela encontra-se em Lucas 15, versos de 11 a 32. E quem nos fará esse estudo é o nosso querido irmão Éder Andrade. Então, vamos fazer uma prece bem rápida, curta, para entregar a palavra para o nosso querido irmão Éder. Então, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus Cristo, nosso mestre, modelo e guia, a toda espiritualidade amiga, que nós possamos nessa noite de segunda-feira entrar em comunhão com a espiritualidade e que ela nos ampare, nos conduza, que tudo aquilo que nosso querido irmão Éder estudou venha à sua mente de maneira clara, objetiva, para que ele possa trazer os ensinos da noite de hoje sem nenhum contratempo espiritual. Então, Senhor Jesus, em teu nome e em nome de Deus, nós rogamos a espiritualidade. Fique conosco agora e sempre. Graças a Deus. Então, Éder, querido, é com você. Da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Estamos aqui para hoje falar sobre a parábola do filho pródigo, dando continuação aos estudos sobre as parábolas. Nessa segunda-feira, dia 10 de outubro, nós vamos fazer uma abordagem para os companheiros, mas antes eu gostaria de explicar um pouco a respeito da ideia da parábola, para que vocês possam relembrar o objetivo do estudo. Mais uma vez, o nosso boa noite para todos vocês, lembrando que o Cristo, ele sempre procurava fazer abordagens de forma educativa para esclarecer ao mesmo tempo que ele consolava. Como era difícil, e o Cristo sabia que não adiantava tentar explicar em detalhes, porque as pessoas não teriam o alcance necessário, Jesus, em todo momento oportuno que ele percebia, ele procurava dar uma demonstração de fé, exemplificação de um trabalho, digamos, de evangelização, mas, ao mesmo tempo, deixar uma lição de ordem moral. Como provavelmente o conteúdo dessa lição de ordem moral não atingiria as pessoas, porque elas não teriam capacidade de compreender aonde ele estava querendo chegar, levando em conta que o Cristo estava lidando com pessoas muito simples, pescadores, lavradores, lenhadores, pedreiros, carpinteiros, pessoas muito simples. Porque os homens letrados da época se achavam numa condição superior
Então, eles só procuravam Cristo com o objetivo de assediá-lo, tentá-lo. E Jesus sempre aproveitava a oportunidade para ensinar aos seus discípulos, seguidores e simpatizantes, falando de uma forma bem clara. Certa feita, o Cristo foi na casa de um fariseu a convite para jantar e pessoas, segundo a passagem bíblica, de má vida, nós não podemos nos esquecer que a Palestina ela era extremamente heterogênea como nos dias de hoje. Nós tínhamos os publicanos, tínhamos os fariseus, tínhamos os samaritanos, e essa divisão social dentro da sociedade hebraica, às vezes ela é difícil de ser compreendida por nós hoje. Os fariseus consideravam o restante como uma ralé, e muitas das vezes colocavam eles numa condição de indivíduos de má vida, o que não é bem verdade. Havia uma diferença de ponto de vista. E Jesus não fazia diferença nenhuma, tratava todo mundo da forma igual. E quando eles se aproximaram para ouvir o que o Cristo estava explicando, os fariseus começaram a murmurar à distância, como se estivessem falando em voz baixa. Ele sempre se envolve com as pessoas de má vida. O Cristo ouviu, percebeu e resolveu aproveitar aquela situação para dar um exemplo para os apóstolos, para os seguidores, para aqueles que se aproximavam em busca de um auxílio qualquer, e aqueles que estavam ao fundo murmurando, mas de olho no que o Cristo estava falando. Usando uma expressão muito antiga, um olho na missa e outro no padre, né? Muito bem. E Jesus se aproveitou da situação para contar uma história, a história do filho pródigo. Segundo a história, havia uma família abastada e esse homem que possuía terra, animais, tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. O filho mais novo, ele meteu na cabeça que ele deveria aproveitar a vida da melhor forma possível. Ele chega para o pai e diz o seguinte: pai, eu tenho direito a uma parte da herança que o senhor vai deixar. Eu gostaria que o senhor me desse ela em vida, para que eu possa usufruir a vida agora e não apenas após sua morte. O pai, contrariado, deu a parte ao filho, e o filho se despediu do pai e caiu no mundo, como se diz, e resolveu viver todos os prazeres possíveis e imagináveis, chegando a tal ponto que gastou tudo, torrou tudo, como se diz, de tal maneira que não tinha nem dinheiro para comer. E aí resolveu, no local em que ele estava vivendo, arrumar um trabalho. E pelo tipo de vida que ele tinha, tipo de experiência, ele arrumou um emprego como criador de porcos de um grande proprietário de terra, que não estava muito preocupado, queria apenas que ele cuidasse dos seus animais. E ele acabava comendo da comida que ele dava aos porcos. Chegou um determinado momento que o arrependimento bateu. E ele resolveu voltar e pedir, pelo amor de Deus, a seu pai que o recebesse como um empregado da casa e não como filho que havia se afastado. Ele preferia estar na casa do seu pai trabalhando como empregado, porque ele seria tratado de uma forma mais decente
ele teria uma comida normal. E ele resolve voltar à sua casa e procurar seu pai e pedir perdão. Quando ele se aproxima de casa, o pai, o vendo, corre em sua direção, o abraça. E ele cai de joelhos e pede perdão ao pai. E o pai disse para ele: meu filho, eu não tenho que te perdoar. Você estava morto e você voltou à vida. Você retornou à minha casa. Tudo que é meu é seu. Se levanta, toma um banho, troca essa roupa, coloca uma roupa decente, tirou um dos anéis do dedo, que era o símbolo da família, e deu a ele. Coloca esse anel, você voltou a fazer parte da nossa família. O filho mais velho, retornando do campo, viu que a casa estava em festa. Haviam matado até um cordeiro para a comemoração. Aí ele não sabia o que era o motivo da festa, perguntou um dos empregados, o empregado falou: é teu irmão, que depois desse tempo todo voltou e teu pai recebeu ele de braços abertos. E o irmão mais velho se sentiu enciumado, porque durante toda a vida ele esteve ali ao lado do pai, e o pai nunca permitiu nada. E ele não foi até a casa e não se confraternizou com o irmão, nem participou da festa. O pai deu falta dele, procurou e encontrou ele a uma certa distância da casa. E foi até lá e perguntou: por que você não veio ver seu irmão? Por que você não veio para a festa? E aí ele questionou o pai, dizendo: pai, eu sempre estive aqui ao seu lado, ajudando em tudo. E você nunca me permitiu que eu matasse um cabrito para, junto com os amigos, celebrar alguma coisa. E o pai disse para ele: meu filho, tudo que é meu é seu e do seu irmão. Você nunca me pediu. Se você tivesse pedido, eu teria consentido. E todas as minhas coisas pertencem a você. Você nunca fez um bom uso delas porque você não quis. Essa seria a história ao pé da letra. Agora nós vamos à interpretação bíblica ou à interpretação espiritual. Vamos tentar entender isso. Os dois irmãos representam a humanidade e o pai representa Deus. Até aí está claro. O irmão mais novo representam aqueles que se afastam do Criador. E o mais velho representam aqueles que permanecem junto ao Criador. Aqueles que se afastam do Criador representam a grande maioria. E os que estão junto ao Criador representam a minoria. Aqueles que se afastaram, deram as costas, chutaram o balde, como nós costumamos dizer. Mas aqueles que estão junto ao Criador teriam que ter a responsabilidade de fazer um bom uso do que eles têm acesso. Porque o Criador, ele distribuiu talentos tanto para um como para o outro. O irmão mais novo, que recebeu a sua porção e saiu pelo mundo, gastou os talentos que ele havia recebido do seu pai. Já o que ficou junto a ele resolveu enterrar os talentos e não investir os talentos. Resultado: o filho que ficou junto ao pai e se sentiu contrariado do pai receber o irmão que abandonou a casa e retorna pedindo perdão, ele não fez um bom uso dos talentos que ele possuía. Ele, mesmo estando junto ao pai, ele não fez nada. Nós poderíamos fazer uma comparação grosseira.
Vejam, essa interpretação é uma interpretação grosseira que nós estamos dando, independente da religião. Mas como no nosso caso nós estamos fazendo um estudo dentro da doutrina espírita, numa casa espírita, ou outra instituição que co-irmã a essa, da Ilha de Paquetá, que esteja assistindo, vamos imaginar o seguinte: quantas pessoas chegam à casa espírita e usufruem do que a casa espírita pode lhes oferecer? Eles recebem o esclarecimento, mas por desejo próprio, pelo mau uso do livre-arbítrio, eles se afastam. Porque eles não aceitam a ideia de que eles devem mudar seu comportamento e se adequar a uma nova vida numa renovação de valores. Esses indivíduos se afastam. E eu tive a oportunidade, e eu acredito que muitas pessoas já devem ter visto, companheiros que um dia frequentaram a casa espírita e, por motivos possíveis e imagináveis, porque nós não estamos aqui para julgar, resolvem se afastar. E mais tarde, bem mais tarde, aparecem na casa espírita, geralmente buscando ajuda. Porque o afastamento fez com que eles se distanciassem tanto da egrégora da casa espírita, que eles acabaram se comprometendo, adoecendo, desenvolvendo qualquer tipo de problema na saúde física e mental. Eles retornam pedindo ajuda. E a casa espírita, sempre de braços abertos, exercitando o que o Cristo nos ensinou, recebe esses indivíduos para tentar reintegrá-los à estrutura de funcionamento da casa. Já temos também aqueles outros companheiros que nunca se afastaram da casa espírita. Continuam ali, frequentando nas assembleias, assistindo palestra, assiduamente, mas nunca se dispõem a se unir aos trabalhadores da casa nas frentes de tarefa. Ele é um mero frequentador. Está ali frequentando, usufruindo, mas não está colocando em prática dentro da própria casa aquilo que ele aprendeu, que seja dando passe, auxiliando em uma das frentes de trabalho. É o exemplo do trabalhador que recebe o talento e enterra. Pouquíssimos, muito poucos, são aqueles que recebem um talento e resolvem colocar em prática. Mesmo temerosos de gastar. Receberam 3, gastou 1, investiu 2. Mas pelo menos ele fez alguma coisa positiva. Aquele que se afastou por imaturidade do senso moral, se afastou porque não entendeu na essência a mensagem evangélica. Aquele que permaneceu, ele permaneceu e teve tempo para receber mais ensinamento do que aquele que se afastou. Mas não despertou para a mensagem. Permaneceu endurecido, empedernido, vivenciando, usufruindo, se alimentando daquelas boas energias, mas não arregaçando as mangas para fazer qualquer tipo de trabalho em favor da casa que sempre o abrigou. Vejam a diferença.
A mensagem que o Cristo nos deixa é que Deus, nosso Pai, vai estar sempre de braços abertos para ajudar tanto aquele que se afasta, como aquele que permanece e que muitas das vezes não se movimenta para sair do lugar. Porque Deus sabe perfeitamente que cada pessoa tem um tempo de maturidade. O processo de amadurecimento do senso moral, ele é muito particular. Nós estávamos conversando que um grupo de frequentadores da casa espírita que iniciaram juntos, um grupo dispersou e foi embora. Outro grupo permaneceu. E desse grupo que permaneceu, uma minoria arregaçou as mangas e se envolveu com o trabalho. Isso me faz lembrar da passagem: muitos os chamados, porém pouquíssimos os escolhidos. Por que pouquíssimos? Porque não é todo mundo que tem a disposição de arregaçar as mangas e procurar fazer algo de positivo pela casa espírita e por si próprio. Porque no momento que o indivíduo se dispõe a fazer algo, ele faz em favor dele mesmo. O filho mais velho, se tivesse chegado para o pai e dito o seguinte: pai, você deu para o meu irmão a parte que corresponde a ele. Eu gostaria de fazer o contrário. Eu não quero que você me dê a minha parte, mas eu quero que você me permita que eu possa investir parte daquilo que eu tenho direito aqui, comprando mais animais, plantando mais. Já que eu não pretendo me afastar, eu não vou guardar o que você futuramente vai me dar. Eu gostaria que pelo menos uma parte você pudesse me dar para poder aplicar. Aplicar a nosso favor. Porque o dia que você não estiver mais aqui, eu receberei o que você ainda tem a me dar, mas o que você já me antecipou eu investi. Talvez um pensamento muito visionário para a época, não é verdade? Porque atualmente as pessoas, a gente observa, o indivíduo só quer tirar, mas ele não quer investir. Ele só quer receber, mas ele não quer se dispor a dar. Ele quer chegar na casa espírita e receber dos benfeitores espirituais o passe que acalma, o passe que equilibra, beber da água fluidificada que energiza, passar pela fluidoterapia que recompõe, mas ele não quer arregaçar as mangas, chegar mais cedo, arrumar o salão, abrir as janelas, ligar as luzes, ligar os ventiladores, ligar o aparelho de som, ver se no banheiro tem papel higiênico, ver se o lixo foi retirado e levado para um local apropriado. Ele não quer se dispor a chegar mais cedo para ajudar no processo de arrumação e nem ficar até mais tarde, para ter a certeza que tudo ficou organizado, apagar a luz, fechar a porta, ver se no banheiro está tudo organizado, dar descarga no vaso, para facilitar o trabalho dos outros. Mesmo que ninguém peça, ele faz isso pensando no bem comum. Raros são. Tem pessoas que chegam faltando 5 minutos para começar a reunião pública e terminam logo, e cai fora, falando português, claro, logo depois que tomou o passe. Não fica nem 5 minutos. Às vezes, quando a gente precisa falar alguma coisa com alguém, tem que pedir para chamar, porque senão a pessoa vai embora. Já tivemos a oportunidade de ser repreendidos pelo nosso diretor de doutrina, que ao final de uma reunião, a gente permaneça na casa até que a gente possa se recompor para podermos tranquilamente irmos embora. Vejam,
é um comentário simples, não é um comentário crítico, mas isso é real, isso é um fato. Deus observa o homem pelas suas intenções, não pelas suas ações. E dessa forma, sempre estará de braços abertos para nos receber, de braços abertos para nos perdoar, de braços abertos para nos dar uma nova oportunidade. De quê? De esclarecimento, de redenção através do estudo esclarecedor. O que nós estamos fazendo aqui? Fazendo essa singela análise sobre a história do filho pródigo, aonde o pai, que é Deus, ele sempre vai ficar na posição de pai. Quando o filho pede a seu pai que lhe dê a sua parte na herança, dá as costas para a família e para o pai e cai no mundo, ele deixa de ser filho, mas o pai nunca vai deixar de ser pai. Porque no momento em que o filho volta, o pai o recebe de braços abertos. Assim é Deus, que sempre nos recebe de braços abertos no momento em que nós pedimos a oportunidade da reparação. A gente vê isso nas obras doutrinárias, quando os espíritos em sofrimento rogam aos benfeitores espirituais a oportunidade da reencarnação para a reparação. E aí, de acordo com a possibilidade das esferas mais altas, vem a autorização para que o indivíduo reencarne e vivencie a experiência que se faz necessário para que ele possa evoluir. Se nós pudéssemos inverter o processo, se nós pudéssemos, como o filho mais velho, pararmos para pensar, já que ainda estamos a caminho da luz, nós não somos o mais novo que caiu no mundo, mas somos os mais velhos que estamos junto a nosso Pai e pouco fazemos por onde merecer que o Pai nos dê um cabrito, uma expressão típica para que a gente possa matar, prepará-lo para convidar os amigos para uma comemoração. Nós temos que fazer por onde merecer. Não é verdade? Não é pelo simples fato de eu estar na casa do Senhor, dentro da egrégora da casa espírita, que eu estou em paz com a minha consciência. Porque à medida que eu vou me esclarecendo, à medida que eu vou entendendo, não o que eu fiz, mas o que eu deixei de fazer, eu vou observando o nível de responsabilidade que eu tenho diante da minha existência espiritual e diante das oportunidades que Deus sempre me ofereceu e eu não fui capaz de perceber. Principalmente quando nós deveríamos, no nosso dia a dia, mesmo que contrariados, vamos falar o português, claro, porque nós estamos passando por um momento delicado e que às vezes a gente precisa calar fundo e ficar quieto. Tem momentos que nós nos seguramos para não dizer alguma coisa impensada. Tem momentos que nós nos calamos por uma questão de caridade. Nós temos que exercitar o que nós já sabemos, mesmo que isso nos custe um certo sofrimento. Aí os amigos poderiam perguntar, mas um certo sofrimento como? Há momentos do nosso dia a dia que, como o filho mais velho, a gente se revolta. A gente se revolta e a gente reclama com o nosso pai, dizendo de uma forma bem simples e pueril, pai, eu sempre estive aqui.
E aí o pai vai dizer: mas meu filho, o que você fez? Você sempre esteve aqui, mas você poderia ter feito um pouco mais. Você poderia ter conversado comigo, rogando em prece, porque se você tivesse pedido, eu teria lhe dado. Pedi e obtereis. Evangelho. E a gente para e pensa: o que nós gostaríamos de pedir a nosso Pai? O que nós desejamos realmente? Porque o grande problema não é o pedir, é saber pedir. O grande problema é que a gente se dá conta que nós sempre estivemos junto ao nosso Pai e não soubemos usufruir dessa oportunidade maravilhosa de estarmos dentro da casa espírita, vivendo com companheiros que já estavam há muito mais tempo trabalhando em prol do bem. Nós aprendemos com os exemplos. Mas será que nós fazemos um balanço do que nós poderíamos ter feito e não fizemos? Ainda há tempo, estamos a caminho da luz. Não é apenas fazer uma excursão para conhecer Sacramento, conhecer o Colégio Allan Kardec, ir a Uberaba, conhecer a casa de Chico Xavier em Uberaba, irmos até Pedro Leopoldo para conhecer o Centro Espírita Luiz Gonzaga, conhecer a Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhou. É nós pegarmos a essência de tudo isso e vivenciarmos ela dentro das nossas possibilidades. Eu gostaria de ter feito muito mais. É preferível fazer pouco e fazer sempre. Isso me faz lembrar um acontecimento. Nós tivemos uma visita de um companheiro acho que da Federação Espírita de São Paulo, que nos visitou algum tempo atrás e foi conhecer a obra social que o Consolador desenvolvia na época. Consolador, comunidade espírita cristã, que eu participo em Copacabana. E o Consolador desenvolvia uma obra social, na época, na comunidade da Rocinha. Havia uma creche, havia uma parte de um trabalho assistencial até de homeopatia. Isso ao longo dos anos 90. Porém, o pessoal achava que o trabalho era muito acanhado, o número de frequentadores era muito pequeno, o número de gestantes atendidas era muito acanhado, o número de crianças na creche também. E aí o pessoal ficou pensando: puxa vida, a gente está aqui à frente desse trabalho, mas o número de pessoas que vêm aqui são tão pequeno. Às vezes, muitos oradores até nos bastidores até falam: puxa vida, eu fui até a casa espírita, tinham tão poucas pessoas lá. Só que nós não paramos para pensar que nos bastidores da vida existe uma grande quantidade de desencarnados que são levados até ali para serem ajudados. E esse orientador lá de São Paulo, esse companheiro nosso, que já até desencarnou, chamado Cleiton, ele nos disse uma coisa muito interessante. Você já parou para pensar que são poucas pessoas, mas cada ano se renova? Ao longo de 10, 20 anos, vocês atenderam uma grande quantidade de pessoas. O importante não é a quantidade, mas é a qualidade do que se faz. Então, diante disso, a gente também pode repensar valores de maneira a revermos o trabalho sob um outro prisma. É preferível fazer pouco, fazer bem
e fazer sempre. Isso é importante. E não simplesmente nos limitarmos a fazer apenas o necessário. Nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Provavelmente o filho mais velho, por uma questão comodista, ele se limitava ao estritamente necessário, nunca pensando em dar um passo a mais. É o que muitas das vezes acontece. O indivíduo sempre enxerga a coisa dentro de um prisma. Ah, tá bom, o que eu estou fazendo não é bem assim, não. A gente se dispõe a trabalhar, a gente se dispõe a colaborar. Se surgem convites, nós vamos aceitar. Se estiverem dentro das nossas possibilidades, nós vamos fazer. A não ser que surja um problema de saúde física, surja um compromisso da nossa casa espírita como uma reunião de diretoria, uma reunião em que nós atuamos, mas sempre que é possível, nós nos colocamos à disposição. Por quê? Porque nós estamos trabalhando, nós não estamos nos limitando ao estritamente necessário. Porque a gente sabe perfeitamente que existe um comodismo humano, que o indivíduo ele faz a parte dele e ele não se preocupa com o que os outros deixaram de fazer. Então, por exemplo, principalmente numa comunidade onde a gente vê que as pessoas apagaram as luzes das salas, mas tem uma sala que ficou com a luz acesa. O que me custa ir até lá e apagar? Se eu vejo que esqueceram de apagar. Ou, por exemplo, quando nós comentamos que ficamos por último na casa para ir saindo, apagando as luzes, fechando as janelas, fechando as portas, para facilitar o trabalho dos outros. Aquele tipo de trabalho tem uma pessoa específica, mas se a gente ajudar, facilita. Então, independente do meu trabalho, eu também procuro me dispor a fazer um pouco mais. Talvez o filho mais velho se limitasse a fazer única e exclusivamente algo que ele achava que era o imprescindível e não fazer o que ele poderia fazer. Foi aí que o pai chamou a atenção dele. Ele poderia ter feito mais por ele próprio, pela casa, pela família. Da mesma forma que nós podemos fazer pela casa espírita. Nós podemos nos dedicar um pouco mais, nos dispondo a auxiliar, tendo a consciência do filho que fica, não aquele que vai embora. Eu fiquei na casa, eu estou aqui há tantos anos, tem gente que diz isso, mas o que você faz? Você trabalha como médium, você dá passe, você auxilia na parte de administração, porque às vezes nós temos pessoas envergonhadas que não têm coragem de ir lá na frente para ler a página inicial ou dirigir uma reunião pública, mas em compensação eles trabalham nos bastidores, na administração, na contabilidade, na tesouraria, secretariado, às vezes na cozinha, é uma pessoa que não aparece, mas está nos bastidores ajudando na produção das quentinhas para distribuição aos moradores de rua. É alguém que chega para fazer a faxina, porque é uma pessoa mais simples que se dispõe a trabalhar dentro daquilo que ela tem condições. Ela não se limitou ao mínimo. Ela não, eu posso fazer um pouco mais. Isso é uma percepção de cada um. Isso me faz lembrar muito do óbolo da viúva, na passagem contada pelos espíritos, aonde chega o fariseu, coloca um saco de dinheiro e faz uma prece com bastante ostentação, chamando a atenção de todo mundo para que todos pudessem ver que ele estava ali fazendo uma prece, doando um saco de dinheiro, uma quantidade enorme. Como ele tinha muito, o que ele estava dando para ele não ia fazer falta nenhuma.
Depois chega a viúva, a pobre viúva, que faz uma prece e com o coração ela mete a mão no bolso e vê que só tinham 3 moedinhas que vão lhe fazer falta. Mas ela fazia questão de ajudar, porque ela recebia o benefício do ambiente, da prece que era realizada ali. Ela agradece, dá aquelas 3 moedinhas. As 3 moedinhas tiveram um peso muito maior do que o saco de dinheiro que o fariseu depositou ali. E nos contam os espíritos que teve uma outra mulher, muito pobre, descalça, sem sapatos, ela sem sandálias, melhor. Ela chega, faz uma prece e ela se sente tão conduída, tão gratificada, que ela tem vontade de fazer algo. A gratidão dela, ela queria materializar a gratidão em forma de doação. Mas como ela não tinha o que doar, ela resolveu doar-se. Olhou em volta e pensou como ela poderia algo fazer para beneficiar o Templo de Jerusalém. E segundo contam os espíritos, ela viu uma vassoura encostada num canto e ela viu que havia ventado muito e muitas folhas entraram dentro do templo. Ela pegou a vassoura e foi varrer. Então vejam, existem aqueles indivíduos que eles são um pouco mais antenados, agora vamos falar o português mais claro, né? Eles são mais antenados e eles percebem que eles não podem ficar ali estáticos, simplesmente se nutrindo da ajuda vinda do alto. Ele está frequentando a casa espírita, ele está envolvido naquela egrégora de luz, mas ele sente que se ele interagir, ele evolui mais rápido. Já é diferente daquele que frequentou um tempo por razões particulares que não vêm ao caso, o indivíduo se afasta, passa meses sem aparecer e depois aparece novamente. E fica nesse efeito pipoca, vai e vem. Enquanto você tem aqueles que estão ali na casa espírita, de repente acomodados, que não fazem nada, outros até fazem um pouquinho, tem gente que faz um pouco mais, a cada um de acordo com seu tempo, a cada um de acordo com as suas obras. Mas quando nós falamos, as pessoas percebem, como já falamos uma vez e repetimos aqui, a nossa interpretação de uma frase célebre de André Luiz. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E resolvemos nós, a nossa moda, interpretá-la. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é por nossa conta. Quando o trabalhador está de prontidão, o trabalho se apresenta. Ou seja, eu posso nunca estar pronto, mas eu quando me coloco de prontidão, a espiritualidade me oferece a oportunidade de servir e a oportunidade de aprender. Então, há uma diferença. O filho mais velho nunca esteve de prontidão. Ele sempre foi aquele que estava ali se limitando a fazer o estritamente necessário. Por isso que o pai diz para ele: meu filho, tudo que é meu é seu. Se você, em outras palavras, se você não fez, se você não me pediu, foi porque você não quis. Eu atendi a seu irmão porque o seu irmão deixou claro que ele queria ir embora. Você nunca desejou ir embora, mas também você nunca me solicitou alguma coisa diferente. Pelo menos não custava perguntar, não é verdade? Vejam, hoje nós temos a lucidez da oportunidade de produzir essa reflexão de pensamento. É lógico que cada casa espírita funciona de um jeito. Outro dia, eu recebi um convite, eu fui obrigado a declinar. Uma pessoa amiga de uma outra casa espírita me convidou para que, se eu desejasse, eu pudesse fazer parte dos trabalhadores dessa casa.
porque eles gostariam que eu fosse um facilitador de um grupo de estudo, do estudo sistematizado da doutrina espírita. Eu agradeci e falei o seguinte: olha, eu já tenho um compromisso com a minha casa espírita, que é o Consolador. Eu não posso assumir um compromisso semanal, até porque a casa espírita de vocês não é tão perto da minha, hoje eu não dirijo mais. Mas eu me coloco à disposição toda vez que vocês precisarem para vir aqui fazer um estudo, fazer uma palestra, mas eu não posso assumir um compromisso de vir toda semana. Então, há momentos que nós somos obrigados até a declinar a um convite, dizer não, porque senão a gente acaba se atropelando. Mas dentro da nossa casa espírita, a gente precisa ficar antenado das oportunidades de trabalho que muitas das vezes a espiritualidade nos oferece. E que a gente pode, quando os benfeitores espirituais sinalizam, a gente pode arregaçar as mangas e algo fazer. Porque existem dois tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. A caridade material é aquela que você faz uma doação de gêneros alimentícios para a montagem da cesta básica. Você pode doar em gêneros ou você pode fazer uma doação em espécie para esse dinheiro ser utilizado pela casa espírita para pagar a conta de luz, para pagar algum encargo que a casa espírita tenha. Mas existe também a caridade de ordem moral. E qual é essa caridade? A caridade do esclarecimento, a caridade da consolação, a caridade que leva uma palavra de conforto a alguém que precisa, encarnado e desencarnado. Porque muitas das vezes, numa palestra pública, a gente não tem ideia que a plateia dos desencarnados ela pode ser 3, 4 vezes maior do que a plateia dos encarnados. Às vezes a gente chega numa casa espírita, a quantidade de pessoas é pequena, encarnados, mas desencarnados você tem uma plateia repleta. Por isso que nós devemos aproveitar sempre as oportunidades que a espiritualidade nos oferece, porque dessa maneira nós estamos interagindo com Deus, nosso Pai, por intermédio dos prepostos de luz, que são os benfeitores espirituais, para que eles nos ofereçam oportunidade de servir, eles nos ofereçam oportunidade de nós sermos úteis, para sermos aquele filho mais velho que um dia vai poder dizer para seu pai, na hora da prestação de contas: pai, você me deu 5 talentos. Eu investi 4, guardei 1 por uma questão de garantia. Eu não quis jogar, eu não apostei todas as fichas porque eu fiquei com receio. Mas o que eu pude fazer, eu fiz. O que estava ao meu alcance, eu fiz. Porque, pelo que a gente observa, tanto no Evangelho como no livro Céu e Inferno, são os depoimentos dos espíritos por intermédio das mensagens oferecidas a Kardec pelo Espírito da Verdade, daqueles que tiveram a oportunidade de serem úteis, mas não arregaçaram as mangas. Que a gente possa sempre se lembrar disso. Enquanto estamos a caminho da luz, é uma oportunidade para ressignificarmos as nossas vidas. Ou seja, darmos um sentido novo. Mesmo se no passado marcamos passo, hoje nós temos a oportunidade de produzir um novo ritmo. Cada companheiro que se apresenta em cada segunda-feira tem uma forma particular de fazer uma abordagem sobre a parábola. É até bom,
porque vocês vão ter a oportunidade de repensar as parábolas por formatos diferentes. Cada expositor, orador que aqui se apresenta, tem uma maneira de refletir e pensar. Eu desejo a todos os companheiros que nos assistem nessa segunda-feira muita paz e muita luz. E convido a todos para que no final desse nosso singelo bate-papo, a gente possa elevar o pensamento em prece, agradecendo a Deus nosso Pai, a oportunidade do estudo esclarecedor, a oportunidade de elevarmos o pensamento em prece, porque dessa maneira estabelecemos um link mental, tá? Um link mental com o nosso mentor. E esse mentor, ele vai se aproveitar desse momento de estudo e de reflexão para nos esclarecer, para nos elucidar. Que a paz do Divino Mestre esteja junto ao coração de todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, por hoje e agora e por todo sempre. Eu desejo um final de noite de luz e de paz para todos. Que assim seja. Obrigado, Éder. Muito obrigado pelos teus estudos. Então, aqui nós concluímos, né, essa noite de segunda-feira, que nós possamos ter uma noite calma, tranquila, que nosso sono realmente seja um sono reparador, para que amanhã nós possamos levantar descansado, com a cabeça bem leve, para mais uma semana que praticamente se inicia, né? Uma semana com muito trabalho no bem, e que a espiritualidade nos conduza sempre, que nós possamos estar sempre ao lado de Jesus, em pensamentos e em atitudes. Então, vamos finalizando e até quarta-feira com o estudo do Livro dos Espíritos. Fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.